conta pra gente? Bem, boa tarde. Eu vou me autodescrever no primeiro momento. Eu sou uma mulher branca, estou usando uma blusa preta, calça preta, sandália preta. Meus cabelos são escuros e tenho olhos verdes. Eu tenho uma estatura mediana e estou sentada num painel, um palco, uma cadeira branca, ladeada por outras cadeiras brancas e outras mulheres maravilhosas. Estamos falando de inclusão, não podemos deixar de fazer a autodescrição. Bem, a Lei Brasileira de Inclusão, sim, está fazendo 10 anos, no dia 6 de julho de 2025. Agora, é importante reportar algo que tínhamos antes da promulgação dessa Lei Brasileira de Inclusão. Porque o que ela traz, o objetivo principal dessa lei brasileira é a inclusão plena, é o estabelecimento de direitos e trazer a amplitude numa única lei, por isso que ela é considerada um marco legal. Por que é considerado um marco legal? Porque antes da Lei Brasileira de Inclusão ser publicada, nós não tínhamos nenhuma lei que abraçasse todos os direitos e as necessidades das pessoas com deficiência. Tínhamos algumas leis específicas, os decretos, umas resoluções, mas nada que possibilitasse falar em direitos da pessoa com deficiência. Nós tínhamos, como a nossa representante aqui da secretaria falou, a política do assistencialismo, não a política de direitos. Então, em 10 anos, nós temos uma lei que amplamente abraça as necessidades, os direitos das pessoas com deficiência. É uma lei muito realista, porque é uma lei que, além de divulgar e dispor sobre direitos, ela dispõe sobre as barreiras que as pessoas com deficiência irão encontrar para fazer valer e exercitar os seus direitos. E ela é disciplinada em 2 livros. É uma lei muito importante e ela é disciplinada em 2 livros. Ela tem uma parte geral e tem uma parte especial. Na parte geral, ela dispõe, inclusive, dos direitos fundamentais, porque o objetivo dessa lei é estabelecer condições de igualdade de uma pessoa com deficiência em igualdade com uma pessoa sem deficiência. Parece utópico, mas é esse o caminho que a gente tem que tentar alcançar. É uma pessoa com deficiência. Quais são os direitos fundamentais, que são similares e iguais aos da pessoa sem deficiência? Como, por exemplo, ela estabelece os direitos fundamentais logo no início da lei: o direito à saúde, o direito à liberdade, o direito à igualdade, o direito à educação, ao trabalho, que é uma temática muito pertinente a esse painel, a esse evento que aqui está. E assim a gente agradece num evento como esse, o empreendedorismo feminino está trazendo o tema da inclusão, que é tão invisível ainda, apesar dos 10 anos da lei, né? Então, assim, ela estabelece que as pessoas com deficiência têm direito à saúde, à educação, ao trabalho, à habilitação ao trabalho, à reabilitação, à assistência social, sim, mas não somente assistencialismo como era antes dos 10 anos que temos aí, antes da Lei Brasileira de Inclusão ser publicada. Direito à previdência social para os que trabalham e são segurados da previdência. Acessibilidade, ela fala em acessibilidade, tem capítulos dispostos para a acessibilidade, que é uma coisa muito importante, porque a pessoa com deficiência necessita de equipamentos que promovam a acessibilidade. Então vai falar de tecnologia assistiva, vai falar de pessoas que necessitam de amparo, como por exemplo na educação, muitas vezes você precisa de um professor mediador, de uma pessoa que faça uma mediação escolar para que aquele aluno consiga, junto com um aluno que não tem deficiência, alcançar o mesmo objetivo ao final do ano. Então tudo isso para a gente na prática parece um pouco utópico, mas ainda estamos num plano muito de engatinhar. Por isso mesmo a lei, nessa ainda parte geral, ela estabelece também as barreiras. Ela fala em barreiras. A própria lei reconhece que para alcançar esse objetivo da igualdade plena, nós temos barreiras importantíssimas a serem eliminadas. E a lei enumera 14 barreiras.
barreiras arquitetônicas, barreiras urbanísticas, atitudinais, que são o comportamento da sociedade em geral. Fala em barreiras, inclusive, de pessoas que precisam de apoio e não têm o apoio em todos os segmentos. Então, são 14 barreiras estabelecidas ainda na parte geral, para que esses direitos que foram disciplinados, com a eliminação das barreiras, possam ser exercitados pelas pessoas com deficiência. Imagine o que é ser uma pessoa com deficiência no país hoje, né? Então, assim, temos políticas públicas inúmeras, mas não chegam nem perto do que nós precisamos alcançar para que pessoas com deficiência possam exercitar os direitos que estão disciplinados em lei. Ocorre que hoje nós temos uma lei. Antes não tínhamos nada. Tínhamos algumas coisas, espaços que não geravam direitos para a pessoa com deficiência. Antes, vocês acham que 2015, falar em 10 anos é muito pouco, né? Parece que é muito. Nossa, 10 anos da lei não é muito. Porque para implementar isso é uma dor, é difícil. Então, hoje nós continuamos ainda engatinhando. E aí, o livro 2 desta lei disciplina o acesso à justiça, porque o acesso à justiça também, muitas vezes, ele é omitido, ele é negado, porque a pessoa não tem como acessar. A pessoa com deficiência, ela quer ter uma autonomia, mas para que ela possa ter uma autonomia, ela precisa de equipamentos públicos, ela precisa de tecnologia, ela precisa de políticas que façam com que ela possa exercitar a autonomia, porque muitas vezes a deficiência não está na pessoa, está na sociedade, está no poder público. Quando você fala em barreiras, é porque essa deficiência não está na pessoa. Uma pessoa com deficiência de mobilidade reduzida, por exemplo, que no uso de cadeira de rodas, ela pode ser completamente autônoma se o Estado dispuser de todos os instrumentos que ela precisa para sair da sua casa, para chegar no ponto do ônibus, ter um ônibus com um elevador, e aí a gente encontra barreiras de transporte, e ela pode sair do trabalho, chega no ambiente de trabalho, no prédio em que ela trabalha, ela encontra barreiras arquitetônicas, porque ela não tem como subir até o andar que ela trabalha. Então ela não tem, por exemplo, se ela for um deficiente auditivo, ela não tem o equipamento necessário para que ela possa plenamente exercitar a autonomia dela. Então, quando a gente fala em barreiras e vencer barreiras, a gente tem que vencer a sociedade e as políticas públicas para que as pessoas com deficiência, elas possam ter a autonomia que não está presente na deficiência dela. A deficiência está presente na sociedade do Estado. Obrigada, Beatriz. Você pode falar para a gente sobre o capacitismo que existe na sociedade e como é que você pode melhor enfrentar isso? Sim, eu sou mãe atípica, tenho uma filha com síndrome de Down. Cadê ela? Aparece aí. Tem 20 anos de idade, olha lá, Maria Fernanda, tá ali, ao lado do namorado dela, que também tem síndrome de Down, Pedro, né? E, assim, as barreiras que nós encontramos, ela nasceu, então ela tem 20 anos, então, há 10 anos existe a Lei Brasileira de Inclusão. E 10 anos antes não tínhamos a Lei Brasileira de Inclusão, né? E, a partir dos direitos que foram implementados, nós hoje podemos transformar isso, tudo que foi implementado, disposto na lei, e resumir numa palavra. Agora nós temos a luta, né? Agora podemos lutar porque temos direitos para lutar por eles. A questão é que um grande problema do capacitismo, que é o preconceito, que é olhar para a pessoa com deficiência e fazer a pessoa com menos, subestimar a capacidade de uma pessoa com deficiência, simplesmente porque ela tem uma deficiência. Ninguém é deficiente. A linguagem que a sociedade utiliza também precisa mudar. Então eu acredito que campanhas públicas fazem muita falta numa mudança de comportamento, e aí seria uma barreira atitudinal da sociedade. Porque muitas pessoas, por ignorância, não por serem ignorantes, por ignorância de conhecimento, de como tratar, de como se reportar uma pessoa com deficiência. Gente, eu falo assim, só lembrar do PCD, ela não é deficiente, ninguém é deficiente, a pessoa tem uma deficiência.
ela não é cadeirante, ela é uma pessoa de mobilidade reduzida, ela faz uso de carteira de rodas. Senão você está reduzindo uma pessoa que faz uso de carteira, a cadeirante. A pessoa não é cadeirante, ela é a Bárbara, ela é a Joana, ela é a Beatriz, que está no uso de uma cadeira de rodas. Mas então, assim, a sociedade precisa avançar. Mas eu, como mãe atípica, digo que nós precisamos da comunicação não violenta. Não adianta impor, não adianta criticar, não adianta você responder com grosseria. Quando uma pessoa chega perto da minha filha que tem 20 anos, fala, que bonitinha, que linda, ela namora, que lindo, tem namoradinho. Então a gente tem que ter uma paciência de se reportar a pessoa. Sim, ela namora, assim como a minha outra filha, Maria Carolina, também namora, que está ali também com o namorado dela. Tem diferença, Maria Fernanda tem um namorado e Maria Carolina tem um namorado. A pessoa não tem que tratar ninguém no diminutivo porque ela tem uma deficiência. Então a gente precisa começar a informar com uma comunicação não violenta, com paciência, porque a pessoa acha que ela está sendo inclusiva. Quando ela está falando que lindinha e aperta a bochechinha da minha filha, ela fica quieta, ela também recebe com educação. Mas não é a forma certa de se reportar uma pessoa com deficiência. Então, assim, gente, é muito. As barreiras atitudinais, para mim, são as que mais me implicam, porque se a gente vence a barreira atitudinal, que é a barreira comportamental da sociedade, as outras a gente vai empurrando, vai levando e vai trazendo para a sociedade se informar. Já que estamos num painel de empreendedorismo, em relação ao trabalho da pessoa com deficiência, não basta acatar, como por exemplo, cumprir a lei de cotas, né? Existe a lei de cotas, até 100 empregados tem que ter 1% de pessoa com deficiência, é obrigatório, de até 500 tem que ter 2%, de 500 a 1000 tem que ter 5% de pessoas com deficiência. Para cumprir a lei de cotas, muitas empresas estão buscando, catando pessoas com deficiência para colocar ali trabalhando, entrar numa cadeira com aquela pessoa e qualquer coisa para ela fazer só para cumprir a lei de cotas. E não habilitam essa pessoa para o trabalho, não capacitam a pessoa para o trabalho. Se qualquer pessoa para entrar numa empresa precisa de capacitação, a pessoa com deficiência é muito mais. A pessoa precisa de tecnologia assistiva. Se é uma pessoa com deficiência auditiva, deficiência visual, para que ela possa estar dentro da autonomia dela, praticando o exercício do trabalho e não sendo emprestada a uma empresa para cumprir uma meta, uma cota. Eu acho isso gravíssimo. Porque são empresas que têm recursos financeiros, que têm RH, que têm compliance, que têm pessoas que sabem o que é atingir a meta do cumprimento de uma lei. Não tem ignorantes numa empresa, no RH de uma empresa, numa gestão de uma empresa. Não existem pessoas ignorantes ali. Existe falta de vontade de incluir as pessoas com deficiência, com dignidade no trabalho. Você está colocando isso, a minha filha, que tem uma idade próxima, de 26 anos, tem uma amiga PCD, entrou numa grande empresa porque ela é por cota, mas de fato se esmera muito, se esforça muito. Quando ela chega nesse local de trabalho, ela não tem os mesmos recursos, ela não tinha um banheiro com acessibilidade, ela não tinha as condições de fazer aquilo, porque ela não tinha sido contratada e nem sequer era esperado dela. Porque eu esperava que talvez fosse simplesmente cumprir a cota. Ainda assim, ela conseguiu uma performance muito boa e foi premiada. E aquilo para ela foi algo pensado. Ela tem um evento, eu já havia recebido um prêmio das outras pessoas e ela não pôde subir ao palco porque não tinha acessibilidade. Ela não fica chateada, não, você vai receber o dinheiro do mesmo jeito. E aquilo foi roubado dela. Quer dizer, de fato existe a lei, existem os processos, mas existe um caminho longo, né? Isso aí é invisibilidade. O nome disso é invisibilidade. Boa profissional, né? Dentro daquela empresa. Até informativa e educativa, já que estamos aqui nesse ambiente, tem uma pessoa conhecida que chegou na sorveteria com a pessoa que estava acompanhando e a pessoa da sorveteria perguntou: qual o sabor que ela quer? A pessoa falou: eu sou cega, mas eu sei falar e posso dizer o sabor do sorvete que eu quero. Mas não foi por maldade, não. Por isso que eu digo da comunicação não violenta. É por falta de informação, a pessoa não sabe nem como lidar, mas é tão fácil.
Pergunta sempre para a pessoa, procure entender que tipo de deficiência ela tem e comunique-se com aquela pessoa com deficiência, ela é capaz de te responder, tá? Até mesmo pessoa com deficiência intelectual. Então, assim, é uma questão de abrir os olhos da sociedade e campanhas são extremamente necessárias para isso.